lanche simples, fácil, com apenas 2 ingredientes, sem glúten, para você colocar na sua dieta. Estou indo fazer a minha primeira prova de corrida. A prova já acabou, mas eu vi que eu peguei pódio. Parabéns aos nossos atletas! Amanhã estamos indo correr uma corrida aqui na nossa cidade, aniversário da cidade, gente. 14ª corrida de aniversário Paraisópolis, Minas Gerais. Bom dia, quer dizer, bom dia, eu não sei se é bom dia pra você, mas aqui é bom dia, porque são quase 8 horas não é? Quase 7 horas da manhã. Estou indo fazer minha primeira prova de corrida do ano, e pra quem perdeu a tour, estou indo nos 5 quilômetros porque é uma prova aqui da minha cidade, e essa prova, ela tem só 2 distâncias, 5 e pouquinho, e 15 quilômetros. Eu já fiz a prova de 15, pega um pouco, inclusive, da zona rural que a gente tem aqui na cidade. O problema é que é uma prova que vai começar às 8 da manhã. Para todas as distâncias é o mesmo horário. E aí, a gente já fez esses 15 e sabe o tanto que é desgastante. Porque você não termina a prova em 1 hora. Chega ali por volta das 9 horas, nesse verão, você começa a sentir um desgaste muito grande. Tem muito morro mesmo. Então, eu lembro até hoje, chegou ali um certo momento ali da prova, que eu tomava gel e não conseguia recuperar, sabe? Assim, foi uma prova boa, inclusive eu peguei pódio da vez que eu fiz os 15 quilômetros, só que dessa vez eu falei, ah não, vou nos 5 mesmo, é isso, seja o que Deus quiser. Gente, tá muito quente esses dias, assim, não é pouco, é muito. Até o percurso dos 5, não é 5 exatamente, vai dar quase 6 quilômetros, mas até esse percurso menor tem morro. Pra vocês terem ideia de como é correr em Minas Gerais, como é correr no interior de Minas Gerais. Aqui na cidade a gente não consegue um percurso 100% reto e 100% no asfalto. Então eles têm que dividir a prova entre um pouco da zona rural e um pouco do asfalto. E aí eu e o Thiago estamos indo nessa prova. Inclusive, é interessante de prova do interior, diferente das provas de fora, de cidade maior, é que a galera pode buscar o kit até hoje, tá no mesmo dia da prova. Por quê? Porque vem muita gente de fora, muita gente de outras cidades. Então, assim, quem vem de outras cidades dificilmente consegue buscar antes. Então, o que eles fazem? Eles liberam de buscar o kit até uns 30 minutos antes de começar a prova, para que todo mundo consiga correr. E vem gente de muita cidade, gente. Aqui é Minas, né? Então vem gente de São Paulo correr aqui. É uma prova pequena, não é uma prova muito grande, igual a gente costuma ver em São Paulo, sei lá, 5.000 pessoas. Mas é uma prova gostosa de fazer. Nossa. Como é que eu vou pegar o óculos? Rapaz. Não, nenhum dia fez o sol desse jeito não. Cara, o começo vai estar muito bem complicado de sair correndo, né?
gente subestimou... A gente não, o Thiago subestimou o sol. Falou assim, vou levar um óculos não, são só 5 quilômetros. Na hora que a gente saiu de casa, o sol veio na nossa cara. Pá! Até agora eu tô dirigindo sem enxergar. Acho que já pode olhar aqui para estacionar. Cheguei já largando, aquecendo. E, gente, minha TPM tá atacada, viu? Nossa! Atenção, pessoal, encontraram uma habilitação, tá? O nome é Durval. Representando bonita Copa. Bora chegar! E a mulherada que tá parando aí, hein? Top, hein? Capricha nessa foto. Bora com essa barba! Equipe passa da área! A prova já acabou, mas eu vi que eu peguei pódio na categoria. Fiquei em primeiro lugar na categoria. E aí eu tô esperando aqui o troféu agora. Tô com fome, tô esperando aqui o troféu. Porque assim, a gente terminou de fazer os 5, só que tinha a galera dos 15. E aí eles vão entregar tudo junto. Então, estamos esperando aqui. Até falei pro Thiago que se ele quisesse ir lá pra casa comer e depois voltar, tava de boa. Ele tá aqui do meu lado me esperando também. Eu tinha que colocar uma camisa pra ficar mais apresentável. Já era. Já era. Thiago mandou super bem na prova. Conseguiu fazer mais de 1 minuto, assim, menos de 1 minuto. Eu fiz em 30, ele fez em 28 e pouco, alguma coisa assim. Não foi? É, tava acompanhando a Morena, né? Depois, acho que no 3º quilômetro. Aí você falou, vai? É. No 3º quilômetro, porque assim, os primeiros quilômetros, o primeiro quilômetro não tinha morro. Do segundo, então, só morro, não é verdade? Nossa, o último ali parecia que não ia acabar nunca. É uma subida, pra você chegar na outra subida, que aí você terminava uma subida, aí depois você chegava na chegada. Pra quem não sabe correr em Paraisópolis, é isso, gente. Paraisópolis não, Minas Gerais, né? Sul de Minas, toda prova tem muito morro, né? Tem bastante morro. Mas é da hora, é da hora. Quando você chega, a sensação, né, é muito gostosa. Então vale a pena. Detalhe que hoje a previsão assim de temperatura tá 27 graus, a sensação térmica é de 30 graus. Isso às 8 horas da manhã, assim que a gente largou. Então já tava muito, muito quente. E aí, contabiliza só, quem for fazer 15, por exemplo, mais ou menos uma média aí de 1h30 para concluir a prova, é bem puxado, bem puxado. Eu tomei uma decisão hoje que não foi das melhores. Eu preciso confessar aqui. O quê? Eu decidi vir correr sem óculos de sol. Assim que saiu de casa, eu falei, você não vai de óculos? Ele, não, tá de boa. Assim que a gente saiu de casa, o sol super forte, né? Ah, não, se eu não soubesse o caminho já no automático, não tinha como chegar, que eu tive que dirigir de olho fechado. O sol tava fortíssimo. Mentira, tava dirigindo de olho fechado. Mentira, gente, é zoeira, brincadeira, Só tá? quis dramatizar um pouco, É. valorizar, né? Paraisópolis. Parabéns às nossas atletas. Agora os campeões. Não, ele tem mais de 100 gramas de carne aí. Carne pronta. Por hoje deve ter uns 150, 160. Finalmente posso vir aqui e falar com vocês como foi a prova de hoje. E que prova, viu, gente? Eu não lembrava quanto tempo eu não fazia uma prova assim, com tanto morro. Uma prova difícil. Eu não considero as provas aqui no sul de Minas provas fáceis, porque
sul de Minas, você pega muito morro, independente do percurso que seja. Nem se compara a quantidade de ladeiras e subidas que eu enfrentei na maratona, juro pra vocês. Eu até falei que eu acho que foi mais fácil correr a maratona do que correr essa prova. Sem contar que assim que a gente largou hoje, era 8 horas da manhã e já estava 27 graus, com sensação térmica de 30 graus, então estava bem desgastante. Teve apenas 2 pontos de hidratação durante os 5 quilômetros, foi 5 quilômetros e 600 que deu a minha corrida. Então teve 2 pontos de hidratação. O pessoal que fez os 15 também falou que teve pouco, assim, que não teve ponto de hidratação suficiente durante a prova, que deveria ter teve uma parte lá de 5 quilômetros durante esses 15, uma parte de 5 quilômetros que ficou sem ponto de hidratação, e teve uma pessoa que falou que sentiu falta disso. Enfim, eu não fiz os 15 quilômetros, então eu não posso opinar. Eu sei que quando eu fiz esses 15 quilômetros há uns anos atrás, inclusive peguei pódio também na minha categoria, eu lembro que foi muito desgastante, porque essa prova sempre acontece em janeiro, que é verão. E eles não conseguem fazer uma prova mais cedo, para largar os 15 quilômetros, largar tipo às 7 horas da manhã, porque muita gente vem de cidades vizinhas, vem de São Paulo para poder fazer a prova. Então, quando eu fiz os 15 quilômetros da última vez, eu lembro que foi dando o finalzinho da prova ali, a mesma subida que a gente pega no final dos 5 quilômetros, não é final, né? Chega na metade da prova, a gente pega essa subida. Mas quem faz os 15 já é o final da prova. Então, a gente pega essa mesma subida. E essa mesma subida acontece bem mais para o final. Então, por volta, assim, vamos colocar uma média, 1h30 para fazer 15 quilômetros, já é por volta aí de quase 9h30 da manhã. Então, já está muito mais quente e é muito mais desgastante. Eu lembro que quando eu fiz esses 15 quilômetros, eu fiquei muito exausta. Tomei mais de 3 géis durante os 15 quilômetros e mesmo assim eu senti falta de gel. O percurso da estrada de terra, apesar de ser muito verde, muito aberto, muita árvore, não estava ventando, porque não é uma época que venta muito aqui na cidade, e não tinha sombra durante a maior parte do percurso. Então eu pensei 3 vezes antes de falar que eu queria fazer os 15 quilômetros. E aí eu decidi fazer os 5 quilômetros dessa vez e para mim foi bem. Eu gostei da prova, fui bem. Fiquei entre a 12ª colocada entre as mulheres, primeira colocada na categoria de idade e a 2ª colocada na categoria de cidade, porque aqui eles têm uma premiação de moradores de cidade. Então, eles me colocaram na 2ª categoria de cidade entre as mulheres. Legal que teve a premiação para todo mundo. Eu até levo um ponto aqui para vocês pensarem, né? Essas provas de interior, e essa não é a primeira prova que eu faço de interior, tá? Já fiz várias. Essas provas de interior, geralmente eles dão um pódio por categoria, e eu acho muito legal isso. É uma motivação para a galera querer competir. E aí, detalhe que essas inscrições são bem mais em conta do que numa cidade grande, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Só estou citando essas 3, mas imagino que seja até mais em conta do que outras cidades maiores. Que, no caso, tem muito mais pessoas fazendo inscrição. Por exemplo, São Paulo chega uma média de 5.000 pessoas numa corrida, mas não tem premiação por categoria. É apenas os 3, 5 primeiros colocados que recebem troféu. Já no interior, que tem muito menos pessoas, o valor da inscrição é muito menor, eles conseguem fazer o troféu por categoria de idade. Enfim, é uma coisa para vocês pensarem. Por que as grandes corridas não fazem isso, né? Premiação por categoria. Seria interessante. Enfim, corrida aqui, para quem quiser participar, tem todo ano de janeiro. Todo ano, no início de ano, é aniversário da cidade, então eles promovem essa corrida. Eu vi muita gente andando no percurso e é super normal em provas que tem muita montanha, muito morro. É super normal, tá, gente? Você andar. Eu dei alguns passos, inclusive, porque chegou ali no finalzinho, eu fiquei muito sem fôlego, falei, não preciso dar umas passadas, e não tinha ninguém atrás de mim, eu falei assim, vou levar essa vantagem, vou dar umas passadinhas aqui e ver de qual é que é. E como hoje é domingo, e eu já falei com vocês que a gente tá nisso aí de vamos manter a nossa alimentação tal, eu tô evitando de comprar marmitas, preciso preparar as refeições que eu quero fazer essa semana. Essa semana a gente planejou de fazer uma forma diferente. Ao invés de eu fazer jantar para a noite, eu quero fazer algumas esfirras que eu aprendi com uma receita super fácil, sem glúten, esfirras pra gente comer à noite, que dá pra você colocar o recheio que você quiser, tipo carne moída ou frango desfiado. E eu tô numa vibe de não querer jantar à noite, comida, sabe? Não querer jantar comida. Então eu aprendi a fazer essas esfirras e vou fazer aqui com vocês. Gente, a receita da massa das esfirras é muito simples. A gente vai usar só 2 ingredientes, além de sal.
E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a quantidade, vou deixar as esfirrazinhas montadas e fazer os recheios à parte. Eu não vou montar elas, por quê? Porque eu vou montar a partir do momento que eu for jantar, mas assim, a gente já deixa ela assada dentro da geladeira, todas separadinhas, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai usar para as esfirras. A gente vai usar batata cozida e farinha de arroz. Na receita original, eles usam aveia, farinha de aveia. Só que eu não tenho farinha de aveia, tem aveia em flocos. E faz diferença usar farinha em flocos e farinha de aveia, tá? Eu vou fazer a cada 300 gramas de batata, inglesa cozida, eu vou colocar 40 gramas de farinha de arroz. Aqui eu já tenho 300 gramas de batata, já pesei, já está cozida. Eu vou só amassar ela aqui. Deixa eu mostrar, eu uso esse negocinho aqui, ó, pra amassar, e eu costumo fazer purê também com ele. Eu não sei o nome não, tá? Mas é isso que eu uso. A batata já está fria, então assim, dá pra eu mexer com a mão também. Mas antes eu vou amassar. Ó, amassei a batata. Agora eu venho com 40 gramas de farinha de arroz. 40 gramas. E aí agora eu vou misturar aqui. E agora eu vou fazer 6 bolinhas de 60 gramas. Antes de colocar a massa aqui nessa forma, eu vou untar um pouco a forma. Pede pra untar? Não, não pede, mas eu vou untar por precaução. Aí agora a gente vai fazer 6 bolinhas de 60 gramas cada, colocar aqui nessa massa. E eu tô falando que é pra usar, eu tô usando a farinha de arroz porque eu tentei usar a outra farinha, farinha não, né? Eu tentei usar a aveia em flocos, até dei uma mordida na aveia em flocos, mas ela não fica com a consistência, sabe? Ó. Já tá formando aqui. Aí o sal você coloca a quantidade que você, achar necessário. A massa ficou assim. Depois que você fez as esfirras, você coloca no forno durante uns 20 minutinhos. Eu coloco no fogo ali eu coloco ali em torno de 230. Aí você vai olhando ali, ela não tem que ficar 100%, ela tem que ficar um pouquinho mais durinha para depois você colocar o recheio e quando você quiser comer, é isso. Aí eu já coloquei ali, vou fazer mais algumas aqui para colocar junto, aproveitar que o forno tá aceso. Ui. Ó, dei uma polvilhada com um pouquinho de farinha de milho. Eu vou deixar esfriar aqui pra tirar ela da forma. Já tá mais firminha, mais durinha, pronta pra eu deixar na geladeira. E as massas da esfirrinha estão prontas. Ó, eu não vou rechear elas agora. Elas também vão ser pro jantar, então mais tarde eu vou mostrar elas montadas, já preparadas. Mas ela fica assim, tá? Já fez as 2 fornadas, inclusive. E aí eu vou manter elas dentro da geladeira para ir comendo durante a semana. Aí, ó. Vou colocar nessas vasilhinhas de vidro aqui e armazenar na geladeira. Um pequeno detalhe, tá? Eu nunca fiz dessas esfirras para armazenar na geladeira. Então, assim, eu não sei como que vai ficar a consistência dela depois de armazenada na geladeira. Eu venho e conto para vocês. Porque eu já fiz dessa esfirra. Dá muito certo a massa, fica muito saborosa, porém foi para comer na hora,
Então, não sei se vai dar certo. Se der errado, eu conto. Se der certo, é isso. Já deu certo e não preciso de voltar aqui pra falar. Tô preparando aqui a carne que eu vou fazer pro recheio da esfirra, mas já deixo a carne pronta pra semana também, pra gente comer de almoço, de jantar, enfim. O Thiago pra levar pro serviço. Ficou muito bom. Vale a pena. Vale a pena vocês testarem depois. É um lanchinho simples, é um lanchinho fácil, que dá pra você colocar aí na sua noite, que dá pra você colocar aí no seu cardápio da sua dieta. Recheio, você escolhe aquilo que você mais gostar. Frango com cream cheese, frango com queijo, carne com queijo. Eu até coloquei um pouquinho de queijo aqui. Queijo parmesão ralado. Não sei se você consegue. Coloquei até um pouquinho de queijo parmesão ralado, mas assim, eu não tô podendo comer queijo não, então coloquei muito pouco mesmo. E ficou assim, eu quis fazer mais essa carne um pouco mais seca mesmo, pra poder comer com um limãozinho, igual as esfirras do Habib's. Fica muito bom, gente. Adorei. E eu já vou aproveitar que eu vou lanchar e já me despedir de vocês. Deixa seu like, deixa seu comentário, um beijo e tchau.